Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, você que é ouvinte da Rádio Catedral 106.7. Meu abraço à paróquia de Santa Maria Gorete, Nossa Senhora do Amparo. Hoje celebramos essa virgem, menina, adolescente, Maria Gorete, tendo nascido em Corinaldo, na Itália, em 1890, de família humilde e pobre. Teve a sua meninice passada nas proximidades de Netuno, uma infância dura, auxiliando a mãe nos cuidados da casa, piedosa por índole, assídua à oração, mas que em 1902, para defender sua castidade contra um agressor, preferiu morrer a desonrar-se e foi coberta de punhaladas. Foi canonizada pelo venerável Santo Padre Pio XII no ano santo de 1950, uma das virgens mártires do século XX. Então, vamos falar hoje sobre um tema muito importante que faz parte da beleza da nossa fé. Meus irmãos, na tarde do ano 155, era a festa no anfiteatro de Esmirna, naquele ano da era cristã, 155. Enchia-se uma multidão sequiosa de sangue na expectativa de assistir a um cruel espetáculo, o martírio de 12 cristãos. No momento esperado, adentra o santo bispo Policarpo, então de quase 90 anos, sobranceiro à população. Conduzido ao procônsul que presidiu o evento, este lhe propõe um meio seguro de livrar-se dos suplícios da morte. Ele diz: amaldiçoa o nome de Jesus, renega o teu Cristo e assim serás poupado da morte na tua idade avançada. E eis a resposta que Policarpo diz a todos os pulmões: mas eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Replicou Policarpo. Vendo fracassadas as tentativas de levar a apostasia a renegar o santo varão, o nome de Jesus, o magistrado fica furioso. E logo a resposta de Policarpo perpassa a multidão no estádio como uma faísca de fogo na palha seca. Todos dizem: Policarpo não renegou, Policarpo não renegou, Policarpo não renegou. E o procônsul, furioso, vocifera: eu te farei queimar na fogueira se não mudares de ideia. E Policarpo responde: tu me ameaças com fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga? Por que ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios? Mas por que demoras? Fazes já o que queres, respondeu o bispo. Em pouco tempo, preparou-se a pira e ateou-se o fogo. Deu-se então um fato prodigioso. As labaredas, como uma vela de navio inflada pelo vento, envolvendo o corpo do Marte. Lá estava ele não como a carne que queima, mas como um pão no forno, como ouro ou prata brilhando na fornalha. E difundiu-se pelo ar um perfume de incenso. Então, por ordem do magistrado, o carrasco matou Policarpo a golpes de punhal. Para evitar que os cristãos levassem depois aquele corpo digno de veneração, o centurião romano mandou queimá-lo. Porém, mais tarde, conseguiram os fiéis recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro.
e o depositaram num lugar apropriado. Assim, meus irmãos, percebe-se uma forma de devoção que já remonta ao primeiro século. O martírio de São Policarpo chegou até nós, narrado numa carta escrita pouco depois de sua morte pela igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Ela é um dos mais antigos documentos conhecidos que testemunha o costume de venerar relíquias dos santos na igreja primitiva. Mas o costume em si mesmo é mais antigo, e não falta quem opine de ter se iniciado com o martírio de Santo Estevão. Assim, por exemplo, meio século antes de Santo Policarpo, Santo Inácio de Antioquia recebia também a glória de ser condenado a morrer, desta vez estalhaçado pelas feras. Ambos os bispos eram discípulos do jovem São João Evangelista, e neles resplandecia de tal modo a santidade que, ainda em vida, despertavam incontidas manifestações de veneração dos fiéis. A entrada de Inácio na arena do Coliseu em Roma foi acolhida com urros por uma multidão sedenta de sangue humano. Abriram-se as portas das jaulas e os leões famintos lançaram-se no culto espaço que os separava do homem de Deus, realizando o seu desejo de ser triturado como um trigo pelas feras. Mas quando o manto da noite cobriu o colossal anfiteatro e alguns cristãos entraram na arena esperançosos de recolher ao menos um punhado de areia enriquecida por algumas gotas de sangue, encontraram intactos, para a grande alegria, um fêmur e o coração do santo bispo. Meus irmãos, os mártires são imitadores de Cristo, que seguem as pegadas do Mestre Divino, enfrentando por ele o sofrimento e a morte. Nós amamos, justamente como discípulos e imitadores do Senhor, esses santos, que por causa da incomparável devoção que tinham para com seu rei e mestre, afirma os fiéis de Esmirna ao pedir ao procônsul o corpo de São Policarpo. A admiração suscitada por estes heróis da fé nas comunidades cristãs primitivas fazia com que os corações de muitos outros fiéis ardessem no desejo de morrer por Cristo. E o testemunho dos que já haviam sido martirizados lhes inspirava o intenso desejo de amar a Deus até o holocausto de suas próprias vidas. Não é, portanto, de estranhar que a Assembleia comemorasse o seu Dies Natalis, sim, o dia do nascimento para o céu, lendo com amor e veneração as atas, as narrações do martírio desses justos. Mais uma vez, são os fiéis de Esmirna que nos dão testemunho desse desejo. Lemos na ata dos santos: quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário de seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós e para exercitar e preparar aqueles que deverão morrer no futuro. Encerrado o período das perseguições, a atenção dos cristãos voltava-se pouco a pouco para os santos não mártires. E a Santa Igreja promulgava leis ao longo dos séculos para organizar e disciplinar os atos exteriores desse culto, tal como o conhecemos em nossos dias. Admiremos esse exemplo e aprendamos com aqueles que nos precederam na fé, a amar os que foram capazes de derramar todo o seu sangue por amor a Cristo crucificado, imitando o seu testemunho. E para isso, nada melhor do que terminarmos essas linhas com um belo e esclarecedor trecho do grande Santo Agostinho, que nos diz: de nada aproveita aos mártires as solenes homenagens que lhes prestamos. Eles não têm necessidade alguma de nossas celebrações, pois gozam da alegria dos anjos no céu e se participam de nossos piedosos regozijos. Não é por sentirem-se honrados, mas sim por se verem imitados por nós. Entretanto, se nossas homenagens não lhes aproveitam,
Elas nos são úteis, mas se os honramos sem imitá-los, fazemos simplesmente uma adulação mentirosa. Por que então foram instituídas na Igreja de Cristo essas festas em louvor a eles? Foi para recordar aos membros reunidos de Cristo a necessidade de tomar por modelo esses mártires. É esta, sem dúvida, a vantagem proporcionada por estas festas, e não a outra. Celebrando hoje Santa Maria Gorete e tantos mártires, possamos ser tão rápidos em imitar aqueles que somos tão rápidos em pedir a sua intercessão. Que a todos abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sejamos tão rápidos em imitar aquele que somos tão rápidos em invocar. Até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.